Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, maravilhosos e maravilhosas, para a grande virada de jogo da sua carreira. Virada neuropsicopedagógica, um evento que promete uma abertura aí de portas para um 2024 incrível. Agradeço a confiança de vocês, cada um que está aqui dedicando seu tempo para me ouvir, e eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Bom, antes da gente começar com todo o conteúdo técnico que eu vou oferecer aqui, e além de conteúdos técnicos, atalhos, insights importantes, eu quero me apresentar, porque eu sei que tem muitas pessoas que já me conhecem aqui, mas é sempre importante a gente também acolher quem está chegando agora. Então, quem é a Vanessa Zito, do ponto de vista de formação, de trajetória acadêmica? Então, eu sou pedagoga e psicopedagoga, ambas as formações realizadas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma universidade que é referência aqui em São Paulo. Além disso, sou idealizadora do MPS, que é o meu programa Metodologia Psicopedagógica de Sucesso, com mais de centenas de alunas pelo Brasil inteiro. Então, eu e o meu time, estamos revolucionando a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia do Brasil. Minhas alunas com resultados aí incríveis e também muito realizadas em contexto clínico. Tenho formação em tendências emergentes na educação pela Universidade Tank, de Finlândia, neuroaprendizagem, psicomotricidade e cognição pelo Núcleo de Formação em Psicopedagogia e Neuroaprendizagem, coordenado pela Irene Maluf. Atuo na área clínica há mais de 8 anos, certo? Então, hoje eu vivo apenas da psicopedagogia clínica. Sou empresária do Núcleo Elo, que é um núcleo de desenvolvimento e aprendizagem, onde eu atendo como psicopedagoga clínica e outros profissionais também atendem. Psicopedagogas, fonoaudiólogas, então nós somos também um grande time multidisciplinar. E além disso, trabalhei por muitos e muitos anos em contexto educacional também. Então, tenho toda essa bagagem, os ganhos de estar comandando uma sala de aula, de entender um pouco o gerenciamento de uma sala de aula, tanto em aspecto da educação infantil como do ensino fundamental. E trabalhei por muitos e muitos anos no Colégio Rio Branco, em Higienópolis, São Paulo, que também é um colégio referência na educação. Ministro cursos em relação às dificuldades de aprendizagem e transtornos específicos de aprendizagem, sobre neurociência cognitiva, avaliação, intervenção. Sou mentora e supervisora de muitas profissionais, de muitas psicopedagogas, psicopedagogos e neuropsicopedagogos. Ufa! Um currículo aí um pouquinho extenso, mas por trás de todo esse currículo também tem uma história. E uma história que eu quero compartilhar com vocês, porque nessa história, além de inspiração, insights, vocês vão encontrar atalhos muito importantes para quem está iniciando potencializar resultados, para quem está ensaiando tomar essa decisão com segurança e também com bastante repertório para que seja um caminho de sucesso, e para profissionais já experientes aprimorar ainda mais a prática. Então, antes de eu começar a compartilhar um pouco a minha história, que faz parte de todo o conteúdo que eu vou entregar aqui, eu quero deixar claro qual que é o objetivo da virada neuropsicopedagógica. O que vocês vão aprender comigo até o final desse evento. Por isso que eu quero que vocês estejam comprometidos, comprometidas, porque quem está aqui realmente tem uma grande oportunidade em mãos. Quem está comprometido, coloca no chat hashtag comprometido, comprometida. Quero acompanhar aí profissionais que vão
estar presente em 2024 aí em contexto clínico e conquistar resultados maravilhosos. Quero ver no chat a hashtag, hein? Comprometido e comprometida. Então, quem estiver comigo aqui até o final da virada, vai ter a oportunidade de aprender comigo o que você precisa saber para desenvolver o seu raciocínio clínico e tornar-se uma autoridade na psicopedagogia clínica. Sim, testes são importantes, recursos, jogos, materiais são muito importantes. O espaço físico, o consultório, mas o que é mandatório do contexto clínico é o raciocínio clínico. Então, nós vamos trabalhar muito em cima disso nesses 2 dias de virada neuropsicopedagógica. Agora, vamos lá. Então, já começando o conteúdo, mas agora é uma parte mais de inspiração, de compartilhar insights com vocês. E eu tenho certeza que a partir daqui vocês já começam a mudar a mentalidade para se tornar um empreendedor, uma empreendedora, buscar a liberdade, a estabilidade financeira por meio da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. Como eu era antes da psicopedagogia, tá? Então, eu trabalhava em 2 escolas, isso mesmo, eu sei que é a realidade de muitos profissionais que estão aqui. Quem está aqui ainda em contexto educacional, conta para mim no chat, conta um pouquinho para mim, o que vocês estão fazendo hoje? Trabalham em uma escola, em 2, ou já estão se dividindo entre contexto educacional, contexto clínico? Quero me vincular mais a vocês. Vão mandando no chat, depois eu vou me apropriando dessas mensagens. Então, eu estava trabalhando intensamente, tá? Em 2 escolas, jornadas de 10, 12 horas de trabalho, certo? E exatamente, eu trouxe essa imagem para vocês, né? Me equilibrando entre correção de provas, as exigências das famílias, formação continuada, porque quem está nessa interface entre educação e saúde sabe o quanto a gente precisa estudar, o quanto é importante essa atualização. Tentando também aí equilibrar os pratinhos entre a vida profissional e a vida pessoal, saúde física, saúde mental, além dos planejamentos, da correção de provas, de formações, de reuniões da própria escola. Então, ou seja, estava totalmente, vinculada ao trabalho, com muito pouco tempo de qualidade para minha vida pessoal, para minha família e, claro, tentando pagar os boletos. Quem nunca, não é mesmo? Então, de fato, era uma rotina muito intensa, estressante e nem sempre recompensadora por conta de tudo que eu tinha que dar conta. E qual que foi o momento, tá, da virada de chave, da virada de jogo? Quando eu ingressei na pós-graduação de psicopedagogia no Mackenzie. Mas, vejam bem, eu não ingressei nessa pós com o intuito, com o objetivo de me tornar uma psicopedagoga clínica. Não foi esse o meu objetivo inicial. Em virtude da demanda de 2 escolas, dessa o crescente contato com alunos com dificuldades de aprendizagem, até mesmo com outros transtornos do neurodesenvolvimento, eu senti essa necessidade de aprimoramento. Para quê? Para dar mais suporte. Um suporte embasado em evidências científicas para os meus alunos, em contexto educacional. Prioritariamente, foi esse o meu objetivo com a psicopedagogia clínica, com a formação de psicopedagogia. Mas, ao ingressar, tudo mudou um pouco de configuração, de cenário. Uma pergunta que eu sempre me fazia durante essa minha rotina maçante entre 2 escolas, indo de um lugar para o outro, às vezes sem almoçar,
porque eu dependia de transporte público. Então, assim, eu tinha uma rotina nada saudável, tá? E eu sempre me perguntava, e daqui 5 anos? E daqui 10 anos? É essa vida que eu quero para mim? E aquilo foi me deixando muito angustiada, porque naquele momento eu tinha uma dificuldade, uma flexibilidade de pensar em outras alternativas. Eu não tinha ali um outro plano, tá, de carreira, de vida, que realmente me mostrasse um novo caminho, além daquela rotina estressante, além de todo aquela pressão. Eu amava ser professora, tá? Eu amo ser professora, mas os fatores, todos aqueles conjuntos me sufocavam, me pressionavam e me angustiavam quando eu parava para pensar e daqui a alguns anos, certo? E a partir disso, quando eu entrei na pós-graduação, e eu me encantei com a disciplina de psicopedagogia clínica, ali eu vi um outro plano de carreira. Eu vi um poder de transformação. E foi algo que realmente me encantou, que eu me apaixonei. O que mudou a partir daí? Então, além do meu olhar para, claro, o contexto educacional, para os meus alunos com dificuldades de aprendizagem, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, e até mesmo para aqueles alunos que possuíam ali habilidades, né, mais, vamos dizer, desenvolvidas e tinham um ritmo de aprendizagem mais avançado, meu olhar mudou para essa prática. Então, eu me tornei uma professora muito melhor, né, muito mais capacitada e preparada para lidar com os desafios da sala de aula. Isso também foi um ponto que me ajudou muito nessa rotina, nessa dupla jornada. E além disso, eu vi essa oportunidade do quê? De crescimento, de reconhecimento, de movimento e uma nova rota. Então, foi quando eu entrei na pós-graduação, nesta formação, que eu vi a possibilidade de uma nova rota, um novo plano de carreira e uma nova vida. Mas é claro que essa nova rota, essa transformação, ela não aconteceu da noite para o dia. Vieram novos desafios como profissional de psicopedagogia. Então, eu concluí a pós-graduação, isso ainda trabalhando em 2 escolas, equilibrando as 2 escolas, as demandas das 2 escolas com a formação, que foi uma formação muito intensa e rigorosa, estágios, enfim, TCC, projetos de pesquisa, o próprio contato com o laboratório de pesquisas de desenvolvimento do próprio Mackenzie. Então, foi um período, assim, de muita dedicação e abdicação, renúncias de vida pessoal, de lazer, enfim. Mas, assim que eu me formei na psicopedagogia clínica, eu já comecei a me colocar em movimento. Só que, como eu disse, diante de muitos desafios, porque eu também comecei sem espaço físico para o atendimento, dependendo ainda de transporte público. Nessa época, eu tinha um carro que eu dividia com o meu pai, mas nem sempre eu tinha acesso a esse carro. Então, até mesmo para ir para as 2 escolas e às vezes ir atender após o período, né, de professora, eu dependia de transporte público. Então, sem pacientes, sem bônus e muitos ônus, ou seja, eu precisei investir muito no começo da minha carreira para depois de um tempo começar realmente a ter um lucro, a ter uma rentabilidade, sem repertório relevante de materiais, com muita insegurança diante da prática clínica. Mas eu não me permiti, tá? Eu não permiti que todos esses pontos desfavoráveis me paralisassem. Eu tinha isso, né? Ali eu tinha descoberto uma nova rota e eu estava disposta, porque aquela perguntinha não me deixava dormir. E daqui 5 anos, daqui a 10 anos, não é essa a vida que eu quero. Então eu preciso me dedicar, eu preciso enfrentar essa insegurança, eu preciso enfrentar todos esses pontos desfavoráveis. E tudo bem. E aí, Vanessa, o que você fez, tá?
O que você fez diante de tantos desafios que você está compartilhando aqui? Primeiro ponto, eu não me auto-sabotei. Eu não deixei esse medo, essa insegurança paralisar os meus planos, o meu movimento, certo? Então, diante de tudo isso, eu comecei, né, a estudar ainda mais, só que aí eu fui pensando em um estudo mais direcionado. Então, eu elegi algumas formações de cunho mais prático, com profissionais renomados do contexto clínico, da neuropsicologia, da psicopedagogia. Me dediquei muito às supervisões, então eu fiz muitas supervisões. Então, para aparecer o primeiro paciente, eu já comecei a trabalhar com supervisão, com uma profissional mais experiente para me orientar, para que eu conseguisse o quê? Desenvolver o meu raciocínio clínico. Não ficasse só naquela... assumir aquela postura de aplicadora de testes e aplicadora de jogos. Não era isso que eu queria, e eu tinha clareza que a psicopedagogia clínica não se desenvolvia nesse sentido. Então, eu investi muito em supervisão, informações, em trocas com profissionais mais experientes, muito networking. Então, eu era aquela integrante de palestras e congressos que ficava até o finalzinho para trocar com o palestrante, para trocar com o professor, porque era ali a maior parte de insights, além de conteúdo, de insights, de trocas e de repertório que iam tornando, que iam transformando uma Vanessa insegura numa Vanessa segura e, muito importante, que foi criando o seu próprio método de trabalho. Então, quando eu trago o MPS, a metodologia psicopedagógica do sucesso, ele é um método que há alguns anos já me traz aí muitos resultados, não só resultados pensando na rentabilidade da minha empresa, mas com os meus pacientes e com as famílias dos meus pacientes. Então, fui desenvolvendo esse próprio método de trabalho. E é essa metodologia que eu compartilho hoje com centenas de profissionais, certo? Então, à medida que eu fui estudando, que eu fui tendo esse contato com gigantes e criando o meu perfil de psicopedagoga, o meu método de trabalho, eu fui ganhando o quê? Notoriedade. Foi ganhando notoriedade, respeito e muitos clientes, tá? Então, chegou uma hora que eu já não dava mais conta da demanda. Então, eu já tinha abdicado de uma das escolas, estava com uma escola, me dividindo entre uma escola e o contexto clínico, trabalhando, alugando sala por hora, até que eu comecei a alugar por período, até que eu dividi uma sala com uma parceira. Só que chegou um momento que ter me dividir entre contexto educacional e contexto clínico e não ter o meu próprio espaço físico estava realmente atrapalhando, vamos dizer assim, eu estava deixando de avançar, estava deixando de alçar novos voos. E aí eu tive que tomar uma decisão. E qual foi essa decisão? Eu escolhi me dedicar 100% à prática clínica. Mas, vejam bem, olha a linha do tempo que eu trouxe aqui para vocês. 2 escolas, uma rotina estressante, sem tempo para minha vida pessoal, mal conseguindo pagar os boletos, até que eu iniciei uma pós-graduação em psicopedagogia clínica. E quando eu iniciei nessa pós-graduação, eu lembro como se fosse hoje. Quantas críticas eu recebi. Mas você não está dando conta nem da sua demanda atual. Você não tem tempo para nada. Isso não vai dar certo. Vai ser mais um curso, vai ser mais uma formação. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Pessoas que não acreditavam nesse potencial de transformação quando eu ingressei na pós-graduação. Isso é algo que me toca muito e que eu gosto de compartilhar com
com vocês, com as minhas alunas, porque é o quanto a gente tem que ter esse discernimento de não deixar algumas opiniões pessoais atrapalharem os nossos planos, né? Porque às vezes as pessoas não fazem nem por mal, mas essa influência pode impactar muito nas nossas decisões. Mas fui lá com coragem, me dediquei muito à minha pós, saí assim, até com um repertório muito, muito interessante. Fiz estágio, participei de algumas pesquisas do laboratório do Mackenzie. Eu não saí crua, né, da minha pós. Foi uma pós que me preparou muito, mas mesmo assim, eu ainda continuei trabalhando em 2 escolas, atendendo pós a jornada de 8, 10 horas, um paciente durante a semana, outro no sábado, até que eu achei que eu tinha que me dedicar mais, né? Me entregar mais à psicopedagogia clínica. Quando eu abdiquei de uma das escolas, de uma boa parte da minha rentabilidade financeira para investir na psicopedagogia. E aos poucos eu fui aumentando essa minha rede de pacientes, até que eu comecei, né, a equilibrar bônus e ônus. E é claro que chegou um momento que eu consegui ter muito mais lucros do que investimentos com a psicopedagogia. E foi nesse momento que eu tomei essa decisão. Mas isso foi uma trajetória de alguns anos, de muita resiliência, de muita persistência, de muito estudo. Então, eu sou muito contra a prometer, a contar uma história aqui que você vai ter resultados do dia para a noite. Hoje, é claro, com orientações de mentoras, com formações mais voltadas para esse gerenciamento, para esse empreendedorismo, até mesmo com marketing digital, as minhas alunas conseguem alcançar resultados numa proporção muito maior de tempo do que eu alcancei. Mas é porque as informações de qualidade estão muito mais à disposição hoje. Então, isso é, de fato, um diferencial, é um atalho importante. Mas nada acontece da noite para o dia. Tudo depende de dedicação, de estudos, de formação, de persistência e, é claro, de bons profissionais orientando toda essa sua trajetória. Caminhar sozinha diante da psicopedagogia clínica é um desafio, e é um desafio que pode atrasar muito os seus planos e a sua carreira. Então, tenha isso claro, você não precisa caminhar sozinho ou sozinha, certo? Muito bem, então foram anos para eu chegar até onde eu estou, para eu me tornar essa profissional que realmente é uma autoridade na psicopedagogia clínica, tanto do ponto de vista de atender pacientes, entregar resultados através dos meus pacientes, como também de transformar a carreira de inúmeros profissionais. E a partir disso, eu senti um propósito ainda maior. Eu gostaria, né? Eu queria que muitos profissionais tivessem a mesma oportunidade que eu tive de mudar a rota da minha vida, da minha carreira. E eu sempre provoco: o que você espera daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que vocês esperam? Comentem aqui no chat para mim. Vocês estão totalmente realizados da posição que vocês estão hoje? Ou não? Querem alçar novos voos, querem potencializar, querem transformar vidas e também transformar a própria vida? Diante de todos esses questionamentos, eu tinha esse propósito maior. Eu precisava disseminar esse método. O meu método, que foi trazendo muitos resultados e que foi me dando mais qualidade de vida, mais tempo, mais liberdade geográfica, uma estabilidade financeira, e realmente me tornou uma profissional realizada. Não que eu não tenha ainda mais objetivos, que eu não queira ainda avançar, superar, alçar novos voos, mas hoje eu posso dizer, sou uma profissional realizada. Então, diante disso, eu precisava, né, dar esse suporte para profissionais
inseguras, que também estavam insatisfeitos e desejavam mudar a rota da vida. Foi a partir daí que eu realmente comecei a pensar, né, em disseminar, em trazer à tona a metodologia psicopedagógica de sucesso. E a partir de agora, a gente entra no momento da virada mais técnica, que é onde eu vou compartilhar princípios, bases dessa minha metodologia. E essa minha metodologia, ela é pautada no raciocínio clínico, certo? Para dar um suporte para avaliação e para uma intervenção de qualidade, mas também para o gerenciamento, para a questão do marketing, para a captação de pacientes. Porque isso é uma parte importante da sua empresa também. Além, é claro, de avaliar com enfoque da neuropsicologia, de intervir com enfoque da neuropsicologia, sempre tudo muito alinhadinho com a neurociência cognitiva, esse raciocínio clínico, você precisa assumir uma postura de empreendedor, de empreendedora, de gerenciar a sua empresa e também investir em captação de pacientes, porque é uma parte importante que vai sustentar a sua empresa, ok? Então agora a gente vai começar a falar de avaliação e eu vou trazer princípios que contemplam o meu método para uma avaliação de qualidade, uma avaliação pautada no raciocínio clínico, que é repertoriado pela neurociência cognitiva. E para esse conteúdo ficar mais didático, eu vou trazer para vocês os erros nesse processo e depois, diante dos erros, o que nós precisamos fazer para acertar nesse processo de avaliação. Então, o primeiro erro, tá? O que vocês não devem fazer: pular a etapa de investigação, iniciar o processo de intervenção. Isso é muito frequente para profissionais que estão começando, que recebem indicações de outros profissionais e as famílias já chegam com laudo, já chegam com uma outra avaliação, um pouco até pressionando essa profissional para iniciar brevemente o processo de intervenção. Mas é muito importante você desenvolver o seu olhar para aquele paciente, porque nem sempre aquele laudo vai compartilhar as forças, as fraquezas do seu paciente e deixar claro qual é o caminho para o processo de intervenção. Então, claro, com muita segurança, com muita clareza, é importante explicar para essas famílias que você precisa investigar as bases neurobiológicas da aprendizagem, que por meio daquele laudo você não consegue identificar todas as fragilidades e até mesmo todas as forças, e com todo o conhecimento técnico que você tem, explicar o porquê fazer uma nova avaliação, o quanto isso vai ser positivo para o processo de intervenção, certo? Eu vejo muitas alunas já iniciando esse processo de intervenção, sem uma avaliação própria, individual, tendo muita dificuldade para desenhar o plano terapêutico. Por quê? Porque, de fato, não conhece de forma profunda as bases neurobiológicas que estão em fragilidade daquele paciente, as forças, o que é importante, o que é foco, tá? Prioridade pensando em habilidades acadêmicas e acabam, enxugando o gelo. Aí eu entro com toda a orientação para essa investigação. Então, isso é um ponto crucial, ok? Bom, falta de fundamentação em métricas e evidências. O que eu quero dizer com isso? É muito importante você assumir uma base, tá? De formação, de repertório, de conhecimento para realizar a sua avaliação. Então, dentro do MPS, antes de apresentar todos os testes, de falar das aplicações de testes, de correção, de interpretação, eu pauto, tá, as minhas aulas
Eu vou preparando o terreno com as minhas alunas, o quê? A partir da neurociência cognitiva. Porque a neurociência cognitiva apresenta métricas importantes, apresenta evidências importantes que realmente trazem resultados pensando na aprendizagem. A neurociência é uma área muito ampla, e dentro dessa área muito ampla nós temos a neurociência cognitiva, que é essa interface entre a cognição e a aprendizagem. Então nós vamos ter todo o contato em relação às funções neuropsicológicas, as habilidades cognitivas, marcos do desenvolvimento, e o que essas, né, o que os marcos, como os marcos do desenvolvimento, como as funções neuropsicológicas são preditores das habilidades acadêmicas, da aprendizagem. Então, é o caminho da aprendizagem. Então, é muito importante você assumir, né, vamos dizer, uma fundamentação teórica baseada em métricas e evidências para sustentar o seu raciocínio clínico durante a avaliação, ok? Dentro do IPS, como eu estou trazendo aqui princípios do meu método, o que vai realmente direcionar o olhar, o meu olhar e o olhar das minhas alunas é a neurociência cognitiva. Então, antes de começar com os módulos de avaliação, eu apresento aulas sobre os marcos do desenvolvimento, tanto dos domínios cognitivos, físicos e emocionais, a linguagem, falamos das habilidades cognitivas, de inúmeras funções neuropsicológicas. Então, as minhas alunas têm aulas sobre a hierarquia atencional, sobre o sistema mnemônico, sobre funções executivas. Depois chegamos na parte de transtornos do neurodesenvolvimento, onde eu vou já integrar toda essa parte da neurociência cognitiva, para depois chegar nos módulos de avaliação, com as testagens, com as aplicações, as correções. Por quê? Nesse momento, ela já tem todo esse repertório para desenvolver o raciocínio clínico, que é mandatório. O teste, ele não avalia nada. O que vai avaliar por meio do teste, tá, é o seu raciocínio clínico. Por isso que temos que preparar o terreno antes de escolher um teste para aplicar, para corrigir, para interpretar. Tudo bem? Então, o outro erro também. Olha aí, olha como as coisas vão, né, se encaixando, como é tudo muito vertical. Limitar a sua avaliação só à aplicação de testes. O que eu falei, que eu acabei de falar? O teste, ele é importante? Com certeza. Os testes normatizados, eles estão presentes na minha avaliação. Mas muito mais importante do que a aplicação a escolha e a aplicação de testes é o raciocínio clínico. E outra, nossa avaliação, ela também precisa ter um olhar para quê? Para a história de vida do paciente. Então, realizar uma anamnese com muita qualidade, com muita clareza. E, além disso, além dessa história de vida do paciente, os testes normatizados, muito importante, situações qualitativas, porque a partir dessas situações qualitativas que nós vamos, às vezes, conseguir identificar prejuízos cognitivos e acadêmicos que os testes não são sensíveis para identificar. Então, vamos dizer que é uma integração de história de vida do paciente, testes normatizados, situações qualitativas e, em volta de tudo isso, nosso raciocínio clínico. Tudo bem? Então, não se iludam. Eu tenho hoje, tá, no meu repertório, mais de 30, 40 testes, pensando ali no meu inventário. Mas eles não são mandatórios da minha avaliação psicopedagógica. É muito importante saber o que fazer com esse teste, como utilizar esse teste, quando utilizar esse teste. Tudo bem? Pegaram isso? Ficou claro? Comentem aqui para mim no chat se está fazendo sentido todo esse conteúdo, se estão curtindo, se estão gostando. Eu adoro receber os feedbacks de vocês, ok? Bom, mais um erro desse processo de avaliação, tá? Que é deixar de se atentar aos achados do processo
para criar o seu sistema de hipóteses. Olha lá como tudo é muito vertical. Raciocínio clínico. Então, não é uma série de resultados quantitativos que farão você chegar numa hipótese diagnóstica que tenha uma sustentação, que seja realmente uma hipótese diagnóstica verdadeira. A hipótese diagnóstica ela é construída ao longo do processo. Então, é um erro muito grande, por exemplo, você organizar lá a sua sessão de avaliação, o seu processo de avaliação entre 6, 8, até mesmo 10 sessões, aplicar uma série de testes, aquele protocolo engessadinho, e deixar para corrigir isso tudo no final. Não! Você está perdendo achados importantes. Por quê? É importante eu definir alguns disparadores, então por onde eu vou começar essa avaliação, e aos poucos eu vou construindo esse roteiro. Então vamos lá. Eu comecei a investigar as habilidades cognitivas. Percebi que esse meu paciente possui ali nos testes, até mesmo a partir dos relatos dos pais, avaliando situações qualitativas, entrando em contato com a escola, eu vejo que esse meu paciente tem um prejuízo muito importante em relação ao controle inibitório, à flexibilidade cognitiva. Então, quer dizer que eu já vou partir para os testes voltados para as habilidades acadêmicas? Não, eu preciso investigar mais isso. Eu preciso pensar em critérios importantes para, quem sabe, possivelmente, levantar uma hipótese de TDAH. Ou não, às vezes é só um déficit em funções executivas, um prejuízo executivo. Mas é importante eu, ao longo da avaliação, entender esses resultados e ir tomando novas decisões. Quem normalmente comete esse erro, aplica aquele protocolo engessadinho, deixa para corrigir tudo no final da avaliação, começa a perceber que ficaram o quê? Lacunas de investigação. E aí, isso vai impactar aonde? Na clareza, na segurança da sua hipótese diagnóstica. Então, entenda essa construção da hipótese diagnóstica como um processo. Não estabeleça um roteiro de avaliação de 8 a 10 sessões. Então, na primeira eu vou aplicar isso, na segunda isso, na terceira aquilo. Por quê? Porque você tem que tomar decisões ao longo desse caminho, tá? Isso é muito importante. Isso é raciocínio clínico. Muito bem. Diante desses erros, agora vamos entender os acertos. Como fazemos para evitar esses erros e tomamos decisões importantes para acertar nesse processo de avaliação. Mas antes, quero saber aqui de vocês. E aí, como estão? Estão conseguindo acompanhar todo esse meu raciocínio? Estão curtindo? Posso entregar um pouco mais? Já estão cansados, cansadas? Vamos interagir aqui pelo chat, pelo bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Fundamental, antes da gente falar um pouquinho desses acertos. Já tira um print de algum momento da virada, já posta lá no seu Instagram, marca o meu @ psicopedagoga Vanessa Zito, hashtag virada neuropsicopedagógica, primeiro, que eu vou amar acompanhar e me aproximar um pouquinho mais de vocês. Segundo, que a gente leva esse conteúdo tão precioso para outros profissionais, para outras profissionais. Por quê? Eu tenho um lema muito importante. Quanto mais psicopedagogas e neuropsicopedagogas de sucesso no mundo, melhor. Tá? Mais nós fortalecemos a nossa atuação, mais nós ganhamos notoriedade e mais a gente conscientiza as pessoas da importância da nossa atuação, quanto a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia transforma vidas. Então, eu conto com vocês para essa divulgação, para essa transformação, certo? Bom, agora vamos continuar na parte
muito importante dos acertos. Então, pensando em tudo que eu levantei aqui em relação aos erros, a gente vai conversar sobre estratégias para tornar esse processo um processo de qualidade. Então, eu preciso ter o quê? Clareza em relação à fundamentação teórica que rege uma avaliação. Como eu mencionei, eu acredito muito no potencial da neurociência cognitiva, do desenvolvimento humano. Essas áreas integradas, elas trazem muitas respostas e vão sustentar o quê? A aplicação, a correção e a interpretação de testes. Sustentando essa parte de testagem, nós vamos ter repertório para desenvolver o nosso raciocínio clínico, que é essa conexão de informações. Desde essa parte de cognição, de habilidades cognitivas de base para aprendizagem, quais são elas? A hierarquia atencional, o sistema mnemônico, ou seja, memória implícita, memória explícita, funções executivas, velocidade de processamento e linguagem. Então, assim, são habilidades que fazem parte da cognição que sustentam as habilidades acadêmicas, que sustentam a aprendizagem. Não há aprendizagem sem essa integração cognitiva, pensando nessas habilidades de base para aprendizagem. E isso quem vai sustentar é a neurociência cognitiva e o desenvolvimento humano. Então, profissional, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, que tem essa intenção de avaliar com qualidade, uma avaliação humanizada, com uma hipótese diagnóstica bem definida, precisa pautar-se na neurociência cognitiva e no desenvolvimento humano, ok? Isso é mandatório, não tem como fugir. Partindo disso, então, você definindo essa fundamentação teórica, tudo vai fazer mais sentido e esse raciocínio clínico, que é integrado pela experiência, sem dúvida, mas também pelo conhecimento, vai ficando mais no seu controle. Você vai tendo mais controle desse raciocínio clínico. Tudo bem? Falei ali na parte dos erros, o quanto é importante realizar uma anamnese que oriente as primeiras decisões do processo de avaliação. Porque a avaliação não é só testagem, a gente tem que considerar a história de vida do paciente, desde o momento de concepção até o momento de vida atual. E isso a gente vai conseguir, tá, a partir principalmente da anamnese. Então, vocês precisam realizar uma anamnese, sim, acolhedora, tá? Mas uma anamnese semi-dirigida que se pauta aí em uma ordem cronológica e que vai também olhar para o quê? Para os marcos do desenvolvimento, para o momento atual, a rotina desse paciente e tudo isso atrelado à trajetória escolar, a trajetória da aprendizagem. Afinal, o nosso objeto de atuação é a aprendizagem. Então, todo o nosso olhar precisa estar voltado para ela, ok? Além disso, escolher assertivamente testes e demais instrumentos. Nós temos, parece que não, mas nós temos muitos testes não restritos para psicopedagogos e para neuropsicopedagogos. Nós vamos, tá? Aqui em breve eu vou trazer algumas possibilidades, mas vamos dizer, uma atitude que eu tenho uma certa resistência. Ficar, assim, indicando testes para quando eu não conheço a queixa, a demanda, porque é muito importante essa escolha assertiva e cuidadosa. E para a gente escolher testes, a gente precisa ter alguns critérios bem fundamentados, bem esclarecidos. Primeiro, tá? Eu tenho que, quando eu vou escolher um teste, tanto para adquirir ou para aplicar durante esse processo de avaliação, eu tenho que entender se o construto desse teste está de acordo com a queixa do meu paciente. Se ele vai responder, se ele vai trazer respostas em relação à queixa do meu paciente. Vamos lá.
Vamos imaginar, vamos considerar aqui hipoteticamente que a gente tenha um caso com uma fragilidade no processo de alfabetização. Então alfabetização. Vou pensar em testes que avaliem a consciência fonológica, a correspondência grafema-fonema, vou pensar na influência verbal e nomeação rápida. Opa! E as habilidades de base? Funções executivas, a hierarquia atencional, memória, tá? Memória de curto prazo, de longo prazo, implícita, explícita. Então, cuidado! Então, é muito importante pensar, tá, nessa escolha, pensando na queixa do paciente e ampliar esse nosso olhar. Então, primeiro critério importante, o construto que esse teste se propõe a avaliar, ou seja, a habilidade ou habilidades que esse teste se propõe a avaliar. Está de acordo com a queixa do meu paciente? Vai me trazer respostas, pensando no meu paciente, numa demanda de alfabetização. Sabemos que essa criança não está alfabetizada, está realmente aquém desse processo. Vale eu aplicar o subteste de escrita do TDE2 só porque ele contempla estudantes dessa faixa etária, de primeiro, de segundo ano? Não vale a pena aplicar. Por que eu vou submeter essa criança que não se alfabetizou, tá? Que está com uma dificuldade lá nas habilidades de base preditoras da alfabetização, a um subteste, a um ditado de 36, 40 palavras. Não faz o menor sentido. Então, vejam que interessante. Aqui eu estou trazendo esse critério. O construto, ele está de acordo com a queixa? Então, ok. É um check que vocês podem dar em relação a essa escolha. Além disso, considerem, tá? Priorizem testes em relação ao ano de publicação também. Nós temos, no momento, alguns testes muito utilizados no mercado de 2010, de 2012, e que estão perdendo a sua consistência metodológica. Então, tanto para adquirir como para aplicar, pensem nessa atualização, no ano de publicação. Quanto mais recente o ano de publicação de um teste, mais próximo da realidade de aprendizagem dos nossos pacientes nós estaremos, certo? Outro ponto importante, a representatividade da amostra. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma parte um pouquinho mais complexa. Todo teste normatizado que apresenta normas, tá? Porque padronização é diferente de normatização. Nós vamos falar também isso um pouquinho mais à frente. Ele passou por uma validação, por uma pesquisa, e uma amostra foi submetida ao teste para chegarmos aos dados normativos. Então, um grupo controle de tantos meninos, um grupo controle de tantas meninas na faixa etária tal. Quanto maior essa amostra, certo? Mais evidências, mais consistente é o teste. Se for uma amostra muito pequena, para validação desse teste, desconfiem, tá? Não façam opção desse material específico. Mas, Vanessa, se eu não comprei ainda o teste, como que eu vou descobrir isso? Todo teste, antes de ser validado, tá? Ele passa por uma pesquisa muito intensa. Então, todos os testes, eles têm artigos científicos publicados nas bases de dados. Antes de você fazer uma escolha, antes de você comprar um teste, pesquise na Cielo, na PubMed, até mesmo no Google Acadêmico, pesquisas que foram publicadas antes da publicação do próprio teste. Lá vocês vão encontrar como que esse teste, como foi o processo de métricas, de amostra, de validação. Então, sempre que aparece um novo material no mercado, antes de adquirir, eu estudo
toda essa parte de validação, toda a parte de aplicação, de resultados, de consistência metodológica. E quando eu recebo o teste em mãos, já não é algo tão desconhecido para mim. Então, eu faço uma escolha assertiva e, ao mesmo tempo, eu já estou mais preparada para trazer ele para a minha prática. Tudo bem? Essa é uma orientação muito preciosa. Além disso, você vai o quê? Contribuir para a sua autonomia intelectual. Não é só porque lançou um teste no mercado, que muitas pessoas estão ovacionando por conta da editora, dos autores, que você vai adquirir. Você vai se tornar uma profissional crítica para analisar as possibilidades deste instrumento. Ok? Isso aí é um diferencial de profissionais autônomas intelectualmente. Muito bem. Então, falamos aqui do construto em relação à queixa do paciente, do ano de publicação desse teste e também da representatividade da amostra. Isso é muito importante para a consistência metodológica. Então, são pontos fundamentais, tanto para você adquirir, comprar e também para você aplicar. E para assim, terminar, né, finalizar esse tópico, é claro, analise faixa etária, analise os materiais que você vai precisar para adquirir, se esses materiais estão à sua disposição, estão ao seu alcance, analise o valor de investimento. Tem muitos testes que, além do instrumental, vocês precisam também adquirir os cadernos de aplicação, os protocolos. Então, analisem todos esses pontos, tanto antes de adquirir, como também de aplicar, certo? Bom, vamos lá, deixa eu só recuperar aqui o fôlego. Outro ponto que é muito construído dentro do MPS e é um divisor de águas para as minhas alunas, como foi para mim, ok? É desconstruir a ideia de que o DSM não é um material para a nossa atuação. Ao contrário, ele é fundamental. Então, tanto para o processo de avaliação como de intervenção, é fundamental a gente conhecer critérios diagnósticos, a prevalência, as possibilidades de comorbidades, enfim, são muitas informações que esse documento, que é um documento baseado em evidências científicas, nos traz para sustentar o nosso olhar, o nosso raciocínio clínico. Então, durante o processo de avaliação, à medida que você vai coletando informações, dados, resultados, vá confrontando, por exemplo, com os critérios diagnósticos do DSM. Se você está direcionando o seu olhar para uma possível hipótese diagnóstica de TDAH, veja lá no DSM quais são todos os critérios para preencher essa hipótese. E vai fazendo um checklist junto com o seu olhar, é claro, qualitativo. Se você está direcionando o seu olhar para um possível transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, olhe também para os critérios diagnósticos. O seu paciente está preenchendo todos esses critérios? É possivelmente um transtorno ou não? É uma questão de ensinagem, de estímulo, é mais ambiental. Então, todos esses confrontos com os critérios diagnósticos do DSM vão dando mais segurança para a gente sustentar a nossa hipótese diagnóstica e desenvolver o nosso raciocínio clínico. Então, além de ser de termos grandes aulas sobre transtornos do neurodesenvolvimento ali, nós também temos o quê? Possibilidades de sustentar a nossa hipótese diagnóstica a partir de critérios que são evidências científicas. Então, é um material que vocês precisam ter ali como aquele livro de bolso, aquele livro que te acompanha para cima, para baixo, para sustentar a sua prática clínica. Não só na avaliação, claro que é fundamental, mas também no processo de intervenção, ok? E, claro, muito importante, né? Eu faço um processo de avaliação aí com bastante rigor,
com bastante qualidade, um processo de avaliação baseado na neurociência cognitiva, raciocínio clínico bem alinhadinho. Eu preciso comunicar isso através de um laudo, tá? Do laudo psicopedagógico. Sim, eu trago como laudo. Por quê? O laudo psicopedagógico, ele é um laudo sobre a aprendizagem, tá? É um documento técnico que vai relatar, que vai documentar todo esse processo em relação à aprendizagem. Laudo, nós temos laudos de arquitetos, nós temos laudo de engenheiros, nós temos laudos de médicos, mas ele é um documento técnico de um especialista específico em uma área de atuação. No nosso caso, a aprendizagem. Então, nós vamos produzir um laudo voltado para a aprendizagem, sobre o que nós temos competência para falar, certo? E esse laudo, ele, claro, ele precisa ser técnico, um documento técnico, mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar muito cuidado com os termos utilizados, com a linguagem utilizada, porque nem sempre a pessoa que vai receber esse laudo tem conhecimento para interpretar. Então, é muito importante ter essa régua, tá? Trazer, sim, toda essa parte técnica, mas de forma acessível, talvez para pais, alguns professores que não tenham conhecimento de termos técnicos. Enfim, ele precisa ser um documento claro, que comunica os processos de avaliação. E depois, né, ou concomitantemente a esse laudo, é fundamental uma devolutiva, porque a devolutiva, você vai acolher essa família, acolher essa escola, vai comunicar esses resultados, mas já vai começar esse processo de psicoeducação. O que é o processo de psicoeducação? É começar, tá, a modificar o ambiente, até mesmo o conhecimento da família, do paciente, para a hipótese diagnóstica. Porque só a intervenção psicopedagógica ou a intervenção neuropsicológica, enfim, ela não é suficiente. O ambiente, as pessoas desse ambiente também precisam estar preparadas para lidar com uma condição específica e modificar para que uma intervenção, também em contexto clínico, seja uma intervenção que entregue resultados. Então, vamos lá. Continuando essa parte de avaliação, esse momento aqui não poderia faltar, porque eu sei que é uma dor muito significativa, é uma dificuldade muito significativa, principalmente de profissionais que estão começando, que estão iniciando em contexto clínico e me pedem isso o tempo todo. Quais os testes que eu adquiro? Mas olha que importante. Primeiro, eu trouxe todo um raciocínio pensando em avaliação, em escolha de testagens, pensando no raciocínio clínico, DSM, para sustentar essas escolhas. Então, o que eu estou trazendo aqui, estou trazendo de forma o quê? Responsável. Então, eu dividi esse slide em 4 partes, tá? Porque a gente pode pensar mais ou menos numa linha de raciocínio da nossa avaliação. Pensando primeiro nas habilidades cognitivas, em funções neuropsicológicas que vão sustentar a parte acadêmica. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês. O teste, o instrumental, avaliação de linguagem e funções executivas em crianças, que é um instrumental muito rico, que vai trazer aí informações, vai possibilitar achados, pensando tanto em habilidades primárias, executivas, como memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e até mesmo as secundárias, planejamento, raciocínio, lógico, resolução de problemas. Então, na literatura, vocês vão encontrar esses 2 termos, funções primárias, executivas e secundárias, ou funções simples e complexas, e até mesmo quentes e frias. Mas é importante pensar nessa hierarquia, tá? Memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, que dão suporte ao raciocínio, à resolução de problemas e ao planejamento. Então, é um instrumental que realmente
traz aí uma diferença, uma qualidade para o seu processo de avaliação, considerando aspectos executivos, atencionais e linguagem. Um outro instrumental que eu também recomendo é o Memória de Trabalho, é o volume 4, que é um dos volumes mais recentes, mais atuais da coleção Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, que vai, vamos dizer, suprir uma lacuna em relação à memória de trabalho que nós temos enquanto psicopedagogos e neuropsicopedagogos. Além disso, além desses testes que são comercializados no mercado, nós temos tarefas, temos instrumentos que são normatizadas e são publicadas em artigos científicos. Então, não necessariamente a gente precisa comprar um manual para aplicar, e sim apenas o material e ter em mãos esse artigo científico por conta da normatização. Então, eu recomendo o teste de Stroop, que é um teste para a gente avaliar os diferentes tipos de atenção e também controle inibitório. Torre de Londres, que é um material para a gente pensar em funções executivas, principalmente em planejamento. Então, vejam que interessante. Aqui eu trouxe alguns instrumentais para sustentar essa questão das funções neuropsicológicas de base para aprendizagem. Tudo bem? E aí, continuando nessa linha de raciocínio da avaliação, a gente vai pensar na parte acadêmica. Então, nós temos o Combo Anelli. O Combo Anelli ele vai trazer manuais, tarefas, tanto para leitura de palavras e pseudopalavras, para fluência leitora, para compreensão leitora. Então, tem vários volumes que são volumes atuais e que dão muitas informações com qualidade e ampliam assim o raciocínio clínico, principalmente para essa parte de construção de competências leitoras. O TDE2, que eu imagino que a maioria que está aqui conhece, que é um instrumental muito interessante, mas que é um instrumental de rastreio, tá? Você não pode desenvolver, né, pautar a sua avaliação, essa parte acadêmica, apenas baseada nos subtestes do TDE2. São subtestes importantes para a gente tomar novas decisões. Então, dentro do TDE, nós vamos ter subteste de escrita, leitura e matemática. Mas nós não podemos parar a nossa investigação acadêmica a partir só desses 3 subtestes. O PROLEC, que é mais um instrumento muito rico para avaliar os processos de leitura, desde essa parte de consciência fonológica até a parte de compreensão. Então, são algumas recomendações que podem sustentar a prática, pensando numa avaliação desses construtos em relação a habilidades acadêmicas, certo? Continuando ainda nessa parte acadêmica aqui, mas já olhando mais para a cognição numérica. Temos a bateria Pronúmero, que é uma bateria também atualizadíssima, que traz muitas informações sobre habilidades básicas da aritmética, então, desde transcodificação numérica, fatos numéricos e resolução de problemas. Então, tem 3 testes aí independentes muito importantes para a gente pensar nas lacunas em relação à aritmética. E o Coruja Promate, que é uma sondagem dessas habilidades de base também para a matemática formal. Então, eu acho que são 2 instrumentos que se integram e se complementam muito bem. E, além disso, a gente precisa analisar aspectos psicomotores. Então, eu trouxe aqui dois materiais que podem sustentar também, principalmente, o olhar qualitativo, nosso olhar qualitativo para essas bases psicomotoras. Por quê? Na nossa avaliação, o que é importante a gente pensar em relação às bases psicomotoras? Informações que vão sustentar o encaminhamento para um psicomotricista. Esse é o foco. A nossa avaliação, ela não vai se aprofundar em relação às bases psicomotoras, mas ela vai trazer informações importantes para você sustentar um encaminhamento. Por que você está encaminhando para um psicomotricista? Por que é necessário esse encaminhamento? Então, tem 2 materiais aqui que também podem contribuir
com esse desenvolvimento da avaliação e, é claro, sempre integrando todos esses dados e desenvolvendo o raciocínio clínico, certo? Temos ainda muitas possibilidades. Lá dentro do MPS, nós temos mais de 13 testes que envolvem essas questões, né? Desde habilidades de base da aprendizagem, as habilidades cognitivas, essa parte acadêmica. Então, nós temos muitos instrumentais, mas eu sei que isso aqui é importante para vocês. Então, depois de trazer aí todo um repertório pensando na avaliação, eu achei importante trazer algumas recomendações. Tudo bem? E para a gente encerrar essa parte de erros frequentes nesse processo de avaliação, eu quero trazer um ponto muito importante que é em relação às testagens, que são os erros frequentes no manejo de testes normatizados. Então, quando nós estamos lidando com testes normatizados, tá? São fundamentais alguns cuidados, um rigor, tá? Em relação à nossa prática. Por quê? Como eu disse, testes normatizados, eles passaram por uma pesquisa para apresentar uma consistência metodológica e uma validade, uma confiabilidade. Então, amostras foram submetidas à consigna para construir aí um know-how de resultados. Então, quando a gente pensa em testes normatizados, nós temos que ter um rigor. É uma padronização. Então, a diferença entre padronização e normatização. Padronização é exatamente isso, tá? A consigna que deve ser oferecida para o paciente, os cuidados em relação ao ambiente, a questão dos materiais, se cronometra ou não, os critérios de interrupção. Então, são padronizações, é o que a gente sempre precisa seguir quando formos aplicar um teste normatizado. Então, no início da carreira, eu acabo tendo contato com muitos profissionais que mudam um pouquinho a consigna, tá? Para facilitar o entendimento do paciente, ou então deixam de cronometrar, ou não consideram os critérios de interrupção. Quando a gente toma essas atitudes, tá? E deixa de realmente considerar a padronização do teste, esse teste normatizado, ele é invalidado. Você não pode encontrar os resultados. Por quê? Ou você facilitou o entendimento do seu paciente, ou você prejudicou. Então, isso não está de acordo com a padronização em relação à amostra. E aí vai mascarar os resultados, tanto de forma positiva como negativa. Por isso, que quando você for aplicar um teste, é fundamental respeitar a padronização. Tanto o que vai ser falado, comunicado para o paciente, o ambiente, os critérios de interrupção, certo? Isso são fatores fundamentais. Não é uma questão muito de, nossa, mas está sendo muito rigorosa. Não, é uma padronização. Durante a avaliação, nós queremos o quê? Fidedignidade em relação aos resultados. Então, a gente precisa respeitar a padronização desses testes. E aí, isso envolve também uma questão muito nossa, né? A atitude profissional. Por quê? Principalmente quem é professora, quem é professor, tem muito essa questão da mediação, do suporte. E durante o teste, a gente tem que ter muito cuidado para não interferir também. Então, além do ambiente, além da padronização, nós temos que ter muita clareza do que podemos oferecer e o que não podemos oferecer. Então, tem alguns testes que têm dicas, né? Para iniciar, que tem treinos, tem outros que não tem. Então, a gente precisamos estar atentas também a essa postura profissional durante a aplicação de um teste. E o material? Então, estejam atentas quando vocês forem aplicar um teste em relação aos materiais que são pedidos. O protocolo de aplicação está em mãos, você vai precisar de um cronômetro, você vai precisar de um gravador, quais os distratores que podem estar presentes, quais os distratores que não podem estar presentes. Então, tudo isso é importante. Você vai precisar de um material para o treino, por exemplo, tem alguns testes
que solicitam, que orientam, por exemplo, o uso de dados para o paciente compreender melhor a consigna. Tem alguns estímulos auditivos que precisam ser apresentados antes. Então, tudo isso precisa ser considerado quando nós formos trabalhar com testes normatizados. E isso só é possível como? Estudando muito antes de aplicar um teste. Então, eu sempre recomendo às minhas alunas, apliquem os testes em situações não muito formais, para depois aplicar em contexto clínico. Então, conheça a consigna, conheça os materiais de aplicação, conheça o protocolo, conheça os treinos, antes de você aplicar com o seu paciente. Isso vai te dar muito mais tranquilidade e, com certeza, resultados mais fidedignos em relação ao que você está investigando. Muito bem, maravilhosos, maravilhosas. Muito intensa aqui a nossa virada até agora. Então, partimos da minha história, que eu tenho certeza que a minha história vai compartilhar, vai trazer reflexões importantes, insights importantes para vocês. Então, quis deixar aqui aquela mensagem, né? Que os desafios, que os medos, que a insegurança, esses aspectos, eles existem, existiram e existem em toda a minha trajetória profissional, mas em que em nenhum momento eu me deixei paralisar, não me autossabotei. E essa é uma mensagem muito importante que eu quero que fique clara aqui para vocês. E aí começamos com toda essa parte técnica do conteúdo de avaliação, e uma mensagem muito importante é a importância do raciocínio clínico. O raciocínio clínico é mandatório do nosso processo de avaliação. Então, sim, os testes são importantes, os materiais são importantes, a anamnese é importante, a análise qualitativa é importante, mas tudo isso precisa estar integrado dentro desse raciocínio clínico. E, além disso, né, esse raciocínio clínico, ele vai ganhar forças, ele vai, assim, se tornar realmente mais concreto a partir da neurociência cognitiva e do desenvolvimento humano. Então, são mensagens que eu quero que fiquem claras e que vocês levem agora, passem a refletir após essa aula, porque são premissas do meu método e foi esse método que permitiu eu chegar no ponto que eu estou hoje, sim, me tornar uma autoridade na psicopedagogia clínica. Falamos muito desse cuidado, desse rigor em relação às testagens. E agora, né, amanhã, né, no próximo dia da virada, a gente vai conversar sobre intervenção. Então, também vou trazer aqui erros e acertos desse processo de intervenção, que às vezes esse processo também é um pouco negligenciado por alguns profissionais, muito olhar, muito investimento no processo de avaliação, e a intervenção ela fica aí a desejar, o conhecimento, a formação, e é onde o nosso paciente o quê? Não avança, onde a gente não consegue resultados, e isso impacta de forma muito negativa na carreira e também no avanço, na superação dos nossos pacientes, na transformação da vida dos nossos pacientes. Então, amanhã vamos falar sobre isso e também daquela parte muito importante de gerenciamento, de marketing, de captação de pacientes, que é um bracinho fundamental para sustentar a sua empresa. Por quê? Aqui eu estou lidando com profissionais que não desejam, tá? Ou melhor, vamos mudar um pouquinho aqui a configuração. Eu estou lidando com profissionais que desejam, tá, tornar a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia um plano de carreira, uma nova rota, uma transformação. Então, nós não vamos lidar aqui com o jeitinho brasileiro, com improvisos, a gente vai trabalhar com essa nova rota, com essa atuação na psicopedagogia e na neuropsicopedagogia de forma séria e com esse olhar empreendedor por trás. Então, toda essa parte de gerenciamento, de marketing, é fundamental
para sustentar aí a sua empresa diante do contexto clínico. Então, vejam o quanto vai ser rica a aula de amanhã. Espero que vocês estejam aqui comigo, comprometidos, para a gente continuar essa virada aí de jogo e vocês trilharem um caminho, começarem a trilhar um caminho aí de muito sucesso em 2024. Quero saber dos feedbacks de vocês até agora. Curtiram? O que faltou? O que foi ótimo? Fez sentido o conteúdo? Me deixem sugestões e conto com vocês para compartilhar todo esse conhecimento e esse evento aí nas redes sociais. Certo? Um beijo e até amanhã.